Olá, mulher linda, sabe que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Uma Mulher Amorosa, de Jim Breslin. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora BV Books. Leitura número 8, Amor Distorcido. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que o Senhor a leve à compreensão da dimensão do teu amor e dos princípios da tua palavra a nosso respeito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eles foram viver por algum tempo em Moabe. Quando há fome em casa, Elimeleque leva a sua família por algum tempo para Moabe. Os moabitas eram associados ao pecado e à corrupção, mas Moabe não estava sendo julgado e o pasto estava verde, pois Deus geralmente permite que os filhos deste mundo vivam irrepreensíveis nesta vida. Contudo, Deus disciplina seus filhos. Ao invés de se submeter à disciplina de Deus, Elimeleque foge para os pastos mais verdes de Moabe. Havia fome na terra, mas Matthew Henry comenta que nem todo mundo saiu de Belém. Era possível sobreviver, mesmo se Elimeleque tivesse hipotecado toda a sua propriedade, como Ruth, no capítulo 4, verso 5, nos leva a crer, haviam leis relacionadas a ajudar o vizinho necessitado. Está descrito lá em Levítico, no capítulo 25, verso de número 35. Esta fome ocorreu, provavelmente, nos dias de Gideão. A comida era escassa, mas havia comida. Por que o autor se preocupa em dizer-nos que Elimeleque e sua família eram efrateus? Certamente, a conexão com Davi, o rei Davi, era importante, porque os leitores anteriores sabiam que ele veio deste clã. Está em 1 de Samuel, capítulo 17, versos de número 12. Ruth seria então a bisavó de Davi. Cyril Berber acredita que ser um efrateu era equivalente a ser de uma família bem estabilizada, por exemplo, no Rio de Janeiro, e que Elimeleque receava perder seus bens e influência na comunidade. Elimeleque tem frequentemente sido comparado ao filho pródigo que viaja para um país distante e experimenta grandes aflições e necessidades. O amor verdadeiro estabelece limites, não apenas para os outros, mas para si mesmo. Às vezes, escapar causa desconforto. Ultrapassamos o limite, comemos um pote inteiro de sorvete de chocolate, fazemos sexo antes do casamento, deixamos de disciplinar nosso bebê desobediente ou vamos para um lugar que sabemos que não devemos ir, racionalizando que é apenas por um instante. Mas o inimigo tem nos enganado, porque muitas vezes a escolha correta é dura no começo, mas muito mais fácil depois. E a escolha errada é fácil no início, mas muitas vezes mais difícil depois. Você se lembra de um limite que estabeleceu e que depois não cumpriu, simplesmente porque parecia mais fácil, mas se tornou muito mais difícil? Importante nós meditarmos nisso. Hebreus, no capítulo 12, versos de número 4 a 13, declara assim: Ora, na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue, e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meus filhos, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos.
Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos, porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda a correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por elas foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Exortação à paz e à sinceridade. Uau, glória a Deus! Qual que é o propósito da disciplina de Deus? É corrigir, é nos corrigir, para que a gente possa tomar uma forma melhor, né? Está descrito no versículo 9 e 10 de Hebreus. Ele nos corrige para um bem maior, a fim de que a gente possa participar da sua santidade. Quando as tentações chegam, nós podemos escolher ficar perto de Deus ou longe. Por que é tão difícil estar perto de Deus? Porque ainda é mais difícil fugir da sua disciplina. Toda a correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos dá alegria, não traz contentamento, mas ela traz até uma certa frustração. Porém, mais tarde, no entanto, ela produz fruto de justiça e paz para todo aquele que foi disciplinado. Nós aprendemos, nós nos desenvolvemos com isso. Os caminhos de Deus nos levam a uma colheita de justiça. Se nós formos disciplinados, nós então vamos nos desenvolver na plenitude de caminhar parecidos com Jesus em busca da sua santificação em nossa vida. O livro de Lucas, no capítulo 15, versos de número 11, nos traz a história do filho pródigo. E o livro de Ruth exemplifica que Elimeleque se compara a esse filho pródigo. Então nós vamos ler juntas esse texto. Lucas, capítulo 15, versos de número 11, Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, me dá minha parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura? E eu aqui, morrendo de fome. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando, ele ainda distante, quando o seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho. E muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestii-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei um novilho gordo e o preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o regresso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou parar por aqui. Você pode depois ler aí na sua Bíblia, na sua casa. Mas esse filho, se comparado a Elimeleque, também quis ir para um outro país distante, longe da alegria do seu pai. Mas ele chega em dado momento em que ele se dá conta que há um princípio de fome. Ele está passando necessidade, ele está envolto, comendo a comida que eram se dada aos porcos, e então ele percebe que
junto da casa do pai, até mesmo os trabalhadores do pai dele eram melhores atendidos. Então ele caía em si. E o livro continua dizendo assim, Helmut Tinlink explica que arrependimento, apesar de ser algo difícil, sempre traz alegria. Sempre que no Novo Testamento fala de arrependimento, a grande alegria está por vir. Ele não diz arrependa-se ou o inferno irá lhe engolir, mas arrependa-se e o reino dos céus está ao nosso alcance. Ah, glória a Deus! Uau! Que tremendo! O reino de Deus está ao nosso alcance, ao alcance de um coração quebrantado e contrito que se arrepende diante de Deus e que busca cada dia ser mais parecido com Jesus, ser parecido, ser semelhante, se tornar a estatura de varão perfeito, assim como Paulo diz, não que eu já tenha chegado à perfeição, mas prossigo para o alvo, eu continuamente busco que o Senhor me aperfeiçoe, molde em mim o seu caráter e eu seja cada dia mais parecida com Jesus, que o Espírito Santo me ajude nas minhas fraquezas, me ajude a orar, a estar no centro da vontade de Deus, porque Ele conhece a vontade de Deus ao meu respeito. Então que o Senhor me ajude, me fortaleça, me forge e que eu possa ser essa mulher que vive e caminha em arrependimento, buscando santidade, e como diz também no livro de Hebreus, que nós ainda não resistimos até o extremo de derramar o nosso próprio sangue em relação ao pecado. Significa que nós podemos ir além. Significa que nós podemos, na guerra contra o pecado, vencer. A palavra de Deus garante que a disciplina dele nos leva ao fruto de justiça e paz. A palavra dele ainda nos encoraja no versículo 12 do capítulo 12 de Hebreus, para a gente fortalecer as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparar caminhos retos para os nossos pés, para aqueles que estejam mancando, não se desviem, pelo contrário, sejam curados. Nós precisamos corrigir a rota através da ação do Espírito Santo em nossas vidas e caminhar numa vida que busca a santificação em todo o tempo. A santificação é uma obra do Senhor na nossa vida e a santidade é uma obra do homem. Nós buscamos a santidade para com Deus. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura. Uau!